Olá pessoal, nesse vídeo vou falar sobre as fotos que postei, e muita gente ficou curiosa, então vou lhes contar um pouco sobre a Era Vitoriana, e sobre essas fotos pós-mortem. Vamos lá. A Era Vitoriana foi um período na história britânica que durou de 1837 a 1901, durante o reinado da Rainha Vitória. Foi um período de grande mudança social, econômica e política, incluindo a Revolução Industrial, o crescimento do Império Britânico e o aumento da classe média. As fotos pós-mortem são fotos tiradas após a morte de uma pessoa. Essas fotos eram comuns durante a Era Vitoriana, pois as pessoas costumavam ter fotos feitas para a recordação de seus entes queridos recentemente falecidos. As fotos eram geralmente retratos de estúdio sérios, com a pessoa morta vestida e colocada em uma posição artificial. Essas fotos foram usadas para ajudar os entes queridos a lidar com a perda e como uma forma de perpetuar a memória de um ente querido. Em geral, a Era Vitoriana foi um período de grandes mudanças e contrastes, e as fotos pós-mortem são uma representação única dessa época. Além disso, a Era Vitoriana foi marcada por valores morais rigorosos e uma forte religiosidade, o que levou a um forte senso de decoro e dignidade nas fotos pós-mortem. As fotos eram geralmente feitas para parecer o mais natural possível, com a pessoa morta vestida com suas roupas do dia a dia e posicionada de uma forma que sugerisse que ela estava dormindo. Essas fotos eram consideradas apropriadas porque não pareciam ser sinistras ou macabras. No entanto, mesmo que as fotos pós-mortem fossem aceitáveis na sociedade vitoriana, elas eram frequentemente consideradas perturbadoras por pessoas em outras épocas e culturas. Algumas pessoas consideram as fotos pós-mortem sombrias e desconfortáveis, enquanto outras as encontram comoventes e uma forma de homenagear os mortos. Em geral, a Era Vitoriana e as fotos pós-mortem são uma parte importante da história e da cultura da época, e continuam a ser estudadas e debatidas até hoje. Na Era Vitoriana, as crianças eram vistas como seres frágeis e purificados que precisavam ser protegidos e educados de maneira rigorosa. As crianças eram preparadas para se comportarem de maneira adequada em todas as ocasiões, e a disciplina era frequentemente rigorosa. Os brinquedos eram limitados e considerados um luxo, e as crianças passavam a maior parte do tempo estudando e se preparando para a vida adulta. Apesar disso, as fotos pós-mortem de crianças eram frequentemente feitas com um tom mais suave e sentimental, mostrando a criança morta com brinquedos ou flores. Essas fotos eram consideradas especialmente comoventes, pois as crianças eram vistas como seres purificados e inocentes, e as fotos pós-mortem de crianças eram frequentemente feitas com um tom sentimental e comovente. Na Era Vitoriana, a mortalidade infantil era elevada devido à falta de conhecimento médico e de condições sanitárias precárias. As doenças infecciosas, como a cólera e a tuberculose, eram comuns e muitas vezes fatais. A falta de conhecimento médico significava que as doenças eram frequentemente mal compreendidas e maltratadas, e as condições sanitárias precárias significavam que as infecções se espalhavam rapidamente. A falta de água potável e de saneamento adequado também contribuíram para a elevada taxa de mortalidade na época. No entanto, mesmo com elevada mortalidade, as pessoas na Era Vitoriana frequentemente lidavam com a perda de maneiras tradicionais e sentidas. As fotos pós-mortem eram uma forma comum de perpetuar a memória dos entes queridos recentemente falecidos, e a religiosidade e a moralidade rigorosas da época ofereciam consolo e conforto. Em resumo, a mortalidade na Era Vitoriana era elevada devido à falta de conhecimento médico e de condições sanitárias precárias, mas as pessoas lidavam com a perda de maneiras tradicionais e sentidas. A Era Vitoriana na Grã-Bretanha durou de 1837 a 1901, quando o reinado de Queen Victoria terminou com sua morte. No entanto, o impacto cultural e social da Era Vitoriana se estendeu muito além do final do reinado de Queen Victoria e ainda é sentido em muitas áreas até hoje. Quanto às fotos pós-mortem, o costume de tirar fotos de pessoas recentemente falecidas começou a diminuir no final do século XIX com a popularização da fotografia e a evolução das técnicas de fotografia. A fotografia começou a ser vista como mais acessível e menos cara. No entanto, as fotos pós-mortem ainda são tiradas em algumas culturas e religiões, e a tradição de perpetuar a memória dos entes queridos. Em resumo, a Era Vitoriana terminou com a morte de Queen Victoria em 1901, e o costume de tirar fotos pós-mortem começou a diminuir no final do século XIX com a popularização da fotografia e a mudança nas atitudes em relação à morte e à vida após a morte. Então pessoal, é isso, toda a história sobre a Era Vitoriana. Não deixe de nos seguir para mais relatos e histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo, valeu!